Olá, meus queridos alunos do primeiro ano do Colégio Elite. Eu, professora Jane Sheila, de Biologia 1. Quero dar as boas-vindas a vocês, tá? Quero que vocês se sintam abraçados por mim e por toda a equipe do Colégio Elite. Então, meus queridos alunos, o Colégio Elite está trazendo, né, essa novidade, né, para vocês, tá? Juntamente com a gente, com toda a equipe, né, as aulas online, para retomarmos os nossos estudos. Tá? Então, hoje, iremos estudar o capítulo 6 do livro 2, e iremos falar sobre metabolismo dos carboidratos. Mas antes disso, gostaria de deixar uma mensagem para você. Nada é em vão. Tudo vem para ensinar. Né? Então, diante, né, dessa pandemia, estamos isolados, mas todos nós estamos tendo vários ensinamentos. Né? E uma das formas, né, também de transmitir para vocês o conhecimento, né, conteúdos, para que vocês não fiquem em casa, vocês não se prejudiquem, tá? É conseguir novas estratégias, buscar novas estratégias, tá? Não comprometer o ensino-aprendizagem de vocês. Então, é isso que o Elite está proporcionando agora para vocês. E vamos retomar os nossos conteúdos. Tá? Então, olha, falando sobre metabolismo dos carboidratos, venho fazer essa pergunta a vocês. O aparecimento de formigas no vaso sanitário pode ser um indício de diabetes? Vejam bem, gente, quando um indivíduo tem algum problema de saúde, não é só através dos exames convencionais que se tem um diagnóstico. Antigamente, né, os médicos experimentavam amostras de urina para ter a sensibilidade se ela está adocicada. E a urina adocicada atrai sim as formigas. Então, por isso que uma pessoa que tem diabetes, que é ocasionada pelo excesso de glicose no sangue, né, por conta da inviabilidade, né, no funcionamento da insulina. Então, quando a pessoa urina, elimina glicose através do sangue. E a glicose, né, ela representa um carboidrato que é a nossa principal fonte de energia. E essa glicose a gente só adquire através da nossa alimentação. E que alimentos são ricos em carboidratos? Os cereais, né? Pães, pão branco ou os integrais, né? Raízes, tubérculos, que representam caules. Né? Então, exemplos de raízes e tubérculos. Temos aí a macaxeira, temos o inhame, a batata doce, a batatinha, a cenoura, a beterraba, tá? São exemplos de raízes e tubérculos. Também através da ingestão de leguminosas, como feijão, e também da ingestão de frutas e verduras. Então, pessoas que têm problemas, né, que têm disfunção hormonal, né, o pâncreas para de liberar insulina, então, aumentar essa taxa de glicose no sangue e a urina, ela é eliminada adocicada. Aí, nesse caso, vai atrair as formigas, por isso que elas aparecem nos vasos ou até mesmo respingo de urina que cai no chão. Também aparece no chão, ok? Aí, ó, voltando à questão aí da glicose. A taxa de glicose do nosso sangue é chamada de glicemia.
Uma pessoa normal, ela apresenta essa glicemia que pode variar de 70 até 110 miligramas diária por litro. Então, uma pessoa que aumenta a taxa de glicose, que está acima das 110, desencadeia uma hiperglicemia. E quando essa taxa de glicose fica abaixo de 70, desencadeia uma hipoglicemia, que são sintomas de uma diabetes. Então, vejam bem, uma pessoa que tem hiperglicemia pode desencadear boca seca, aumento da sede e, por conta disso, vai aumentar a frequência da urina, tá? A frequência de ir urinar. A visão ela fica embaçada, tem dores de cabeça e fraqueza. E uma pessoa que passa muito tempo sem se alimentar, fica muito tempo em jejum, ela desencadeia uma hipoglicemia. Ocorre uma queda da pressão, então a pessoa fica muito pálida, tem uma sudorese intensa, tá? Tem uma fome excessiva, tem uma irritabilidade, também falta concentração e muita sonolência. Fica até uma dica para vocês, meus alunos, quando vocês forem estudar, vocês se alimentem primeiro, tá? Para vocês não ficarem desconcentrados e nem com sono. A gente precisa se alimentar, tá? Para o nosso organismo captar a glicose e até o nosso cérebro também funcionar. Então, por quê? Porque a gente passa de 7 a 8 horas dormindo, não? Então, você acorda, se você não se alimentar, vai prolongar esse jejum. Prolongando esse jejum, vai desencadear uma hipoglicemia. Então, é necessário se alimentar. Agora, essa taxa de glicemia, ela precisa manter-se constante. E para isso ocorrer, temos a participação de dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, que são produzidos pelo pâncreas, que é uma glândula exócrina. O pâncreas desempenha uma função exócrina quando ele participa da digestão, quando libera enzimas através do suco pancreático até o nosso intestino delgado, onde vai ocorrer a digestão do amido, que é um polissacarídeo que tem cadeias de glicose. Aí esse amido vai ser quebrado e liberando glicose na corrente sanguínea. E aí, o que é que acontece? Essa quantidade de glicose, ela precisa se manter estabilizada, né? Aí vem a função aí do pâncreas, a função endócrina, que é produzir os hormônios, insulina e glucagon, para manter essa taxa equilibrada de glicose. Vamos ver esse esquemazinho aqui. Vamos observar aqui, né, que quando o indivíduo se alimenta, a taxa de glicose ela aumenta. Então, o pâncreas, que apresenta uma região chamada de ilhotas de Langerhans, libera a insulina. Essa insulina vai captar a glicose, transportar para as nossas células e transportar também para o fígado, onde vai ser convertido em glicogênio, que é um polissacarídeo. E esse glicogênio vai ficar lá armazenado como reserva de energia para quando o nosso organismo precisar. Aí, dessa forma, a glicose diminui. Só que, com o passar do tempo, essa taxa de glicose está muito baixa. Aí o pâncreas libera outro hormônio, que é o glucagon, tá? Que vai manter essa taxa de glicose equilibrada, elevar essa glicose, quando ela estiver baixa demais.
Então, o pâncreas vai ser estimulado a liberar o glucagon e o glucagon vai atuar no nosso fígado. De que forma? O glucagon vai quebrar o glicogênio e liberar a glicose na nossa corrente sanguínea e, dessa forma, manter o equilíbrio da glicose no sangue. Mais uma observação. Nas ilhotas de Langerhans, existem células chamadas de beta, que são as células que produzem a insulina, e temos as células chamadas de alfa, que produz o glucagon. E esses dois hormônios, eles são hormônios proteicos. E mais uma função, galera, da insulina. Tá? Além da insulina, ela diminuir, né, a taxa de glicose, a insulina também, ela capta lipídios e transporta até as células adipócitas, que são as células que acumulam gordura. Ou seja, a insulina também, ela converte a glicose em lipídios. Vamos observar aqui, ó, essas vias metabólicas dos carboidratos. Vocês têm aí, ó, vias de síntese e vias de degradação. Síntese, lembrem que representa a produção. Então, temos um processo aí chamado de glicogênese, que é quando a insulina capta a glicose, converte em glicogênio que é armazenada no fígado. Gliconeogênese é quando outras substâncias derivadas do carbono, como o piruvato, vai ser convertido em glicose. E as vias de degradação, que representa a quebra, temos aí, ó, a glicogenólise e a glicólise. Vejam que esses dois processos terminam em lise. Lise significa quebra. Então, temos aí a glicogenólise, que vai quebrar o glicogênio em glicose, e temos a glicólise, que é um processo que representa a respiração celular aeróbia. Tá? É um processo, é uma etapa da respiração celular em que a glicose vai ser convertida em ácido pirúvico ou piruvato. Então, dessa forma, que o metabolismo dos carboidratos ocorre no nosso organismo. Então, falando em carboidratos, né, não podemos deixar de falar sobre a diabetes. Diabetes mellitus é uma doença muito séria, né, que temos vários tipos. Temos a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a gestacional. A diabetes tipo 1 e tipo 2, gente, ela mata. Se a pessoa não tiver os devidos cuidados, não manter o controle dessa doença, ela mata, porque ela interfere totalmente na nossa atividade metabólica. Então, olha, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que representa isso? As nossas células de defesa destroem as células beta do pâncreas. Destruindo as células beta do pâncreas, não produz insulina. Então, se não produz insulina, não tem como baixar a taxa de glicose. Então, por isso que uma pessoa que tem esse tipo de diabetes, ela precisa injetar insulina. Por que injetar insulina? Lembre que a insulina é um hormônio proteico. Se a gente tomar, no nosso estômago vai ocorrer a digestão desse hormônio proteico, e não vai surtir nenhum efeito. Então, por isso que tem que injetar. Ela vai direto na corrente sanguínea para realizar a sua função. A diabetes tipo 2 é uma diabetes, tá? E o organismo, ou ele para de produzir insulina, ou ele produz uma insulina numa quantidade menor.
Só que tem mais um detalhe. Essa insulina, ela não é reconhecida pelas células receptoras, tá? Pelas células que vão captar essa insulina e a insulina colocar dentro das nossas células a glicose. Então, o indivíduo com essa diabetes tipo 2 geralmente produz a insulina, tá? Mas o nosso organismo não reconhece. As nossas células não reconhecem. Então, tem que tomar medicação. Tem casos que também tem que injetar insulina, né? Porque ela vai diretamente para a corrente sanguínea. Tem que manter uma alimentação mais saudável, tá? Pobre em carboidratos ruins. Quais são esses carboidratos ruins? São carboidratos industrializados, refrigerantes, doces, tá? Biscoitos, sobremesas, tá? São esses alimentos industrializados. A gente tem que evitar porque eles são mais simples e são bem fáceis de serem metabolizados, quebrados, digeridos. Então, vai aumentar a concentração dessa glicose. Tá? A diabetes gestacional, ela é ocasionada porque durante a gestação, a mulher, ela aumenta o peso. E também a eficiência da insulina diminui. Então, tem mulheres que desenvolvem essa diabetes gestacional. A diabetes é uma doença, gente, que se tem um controle. Praticando atividade física, monitorando, né? Essa glicose, tá? Com aquele aparelhinho específico. Tomar as medicações que são prescritas pelos médicos e ter uma alimentação saudável. Ok, galera? Agora vamos exercitar, tá, a nossa mente depois dessas informações para absorver melhor o conteúdo. Vamos responder os exercícios de fixação, tá? Os exercícios conceituais que se encontram na página 332. A primeira questão temos assim: as fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de... Olha, galera, lembrem aí que quando a glicose capta, perdão, quando a insulina capta a glicose, essa glicose vai ser armazenada no fígado e em células musculares, armazenada na forma de glicogênio, que vai servir como uma reserva de energia. Então, a letra correta aí é a letra E. Vamos adiante. Temos assim na segunda questão: os lipídios são nutrientes de maior teor calórico, seguidos por carboidratos e proteínas. A elevação dos níveis sanguíneos de insulina é um dos principais sinais responsáveis pela mobilização dos excedentes nutricionais sob a forma de lipídios pelo tecido adiposo. Com o intuito de evitar esse efeito da insulina, muitas pessoas recorrem a uma dieta baseada na ingestão exclusiva de lipídios e proteínas. Então, a pergunta aí é a seguinte: o indivíduo ingere lipídios e proteínas e exclui aí os carboidratos. Aí, por conta disso, perde peso. Só que a pergunta temos assim: explique por que uma dieta baseada na exclusão total dos carboidratos, apesar do seu alto valor calórico, não leva ao acúmulo de lipídios no tecido adiposo. É só vocês recordarem o que eu falei. Bem, para a insulina ela ser liberada, precisamos ingerir carboidratos. Se não ingerir carboidratos,
o pâncreas não vai liberar insulina. Então, o que é que vai ocorrer também? Se a insulina não for liberada, não tem como essa insulina captar os lipídios e transportar até as células adiposas. Então, essas células adiposas ou adipócitos não vai acumular gordura. Então, por isso que a pessoa perde peso. Ok? Vamos para a terceira. A cirrose hepática é uma séria enfermidade. É um problema muito sério de inflamação no fígado, que frequentemente surge do hábito de ingerir bebida alcoólica. O álcool pode alterar várias estruturas do fígado, como os ductos biliares e as células produtoras de bile, além de causar acúmulo de glóbulos de gordura. Por quê, gente? Porque a bile ela tem o papel de remover o excesso de gordura. Outras funções do fígado são a produção e o armazenamento de glicogênio. Espera-se que esses processos ocorram depois de uma refeição ou após um longo período de jejum. Então, a produção e o armazenamento de glicogênio vai ocorrer após uma refeição, que a taxa de glicose vai elevar e a insulina vai capturar e transportar até o fígado e armazenar na forma de glicogênio. Depois, a segunda pergunta. Qual é a importância do armazenamento do glicogênio? Porque o glicogênio, ele vai desempenhar a função de reserva de energia. Quando o indivíduo ele passar muito tempo em jejum, esse glicogênio vai ser quebrado e vai liberar glicose na corrente sanguínea. Ok? Vamos para as próximas questões. Quarta. Qual hormônio gera hipoglicemia? O que apresenta a hipoglicemia? Baixa o nível de glicose no sangue. Então, o hormônio que vai atuar é a insulina. Corresponde à letra C. Quinta questão. Até recentemente, acreditava-se que o tecido adiposo tinha apenas a função de armazenar lipídios, servindo como uma reserva energética. No entanto, novas pesquisas vêm mudando essa ideia, ao revelar que os adipócitos têm importante participação nos mecanismos que regulam a concentração de glicose no sangue. Essa atuação recém-descoberta do tecido adiposo também está relacionada ao diabetes tipo 2, quando a captação de glicose pelo adipócito é impedida, por exemplo, ocorre resistência à insulina. Então, o que é que está dizendo aí? Que a glicose, quando ela é captada pela célula adiposa, ela vai desencadear uma resistência à insulina. Já o maior uso de glicose no tecido adiposo leva a um aumento significativo da sensibilidade à insulina e da tolerância à glicose no tecido muscular. Os estudos comprovam, portanto, a associação entre obesidade e diabetes. A atuação do tecido adiposo está relacionado ao desenvolvimento do diabetes tipo 2 na medida em que, vejam bem, vejam o seguinte, a diabetes tipo 2, ela é ocasionada pela redução dos receptores de insulina. Então, qual é a letra que fala sobre isso? Se vocês observarem aí, ó, na letra D, temos o seguinte: reduz o número de receptores de insulina nas membranas das células musculares e adiposa.
diminuindo a sua capacidade de absorver a glicose no sangue. Outro problema também relacionado, né, à obesidade e à diabetes tipo 2, né, é porque como reduz esses receptores de insulina, né, uma parte dessa glicose vai ser convertida em lipídios. Aí por isso que vai desencadear também a obesidade. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham curtido. E espero também que vocês continuem, tá? Com os estudos de vocês, respondendo a atividade dos exercícios contextualizados, para fixar melhor o conteúdo, tá? Que vocês fiquem com Deus e que vocês tenham bons estudos.